Olá, tudo bem? Tem sido um prazer estar aqui com vocês. E hoje nós vamos dar continuidade a uma série de mensagens sobre homens e mulheres que influenciaram o povo de Deus. Homens e mulheres que Deus levantou para guiar o seu povo, para estar à frente do seu povo. E são nesses homens e mulheres que nós precisamos nos espelhar. E hoje nós vamos falar sobre Davi, homem segundo o coração de Deus. E eu quero compartilhar com você dois textos da palavra de Deus. Um está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 12, que diz assim: E ele mandou buscá-lo, e o trouxeram para dentro. Ora, ele era ruivo, e ao mesmo tempo de formosura a aparência e agradável de se olhar. E o Senhor disse: Levanta-te e unge, pois é ele. Essa passagem, ela nos fala quando Samuel vai à casa de Jessé, pai de Davi, para ungí-lo como rei. Mas antes de dar continuidade, eu quero compartilhar com você outro texto, que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 22, que diz assim: E, quando este foi removido, lhes levantou a Davi para ser seu rei, a qual também ele deu testemunho e disse: Eu achei a Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu próprio coração, que cumprirá toda a minha vontade. Essa passagem de Atos, ele fala que quando Saul já não fazia mais o que Deus tinha ordenado para ele, Deus então levanta um outro homem. Deus então levanta Davi, homem segundo o seu coração. E antes mesmo de Samuel ter ungido como rei, Deus já sabia quem era ele. Deus já sabia a quem ele iria colocar no trono, no lugar de Saul. E aí a passagem que lemos em Samuel, ela fala exatamente desse ponto, desse episódio, quando Samuel já está na casa de Jessé. Então ele entra à casa de Jessé, e Jessé faz passar todos os seus filhos, homens valentes, homens de guerra. Mas aí, em momento algum, Deus fala para Samuel: é esse. Muito pelo contrário, fala que não era aquele. Deus fala para Samuel que os homens o vê com os olhos humanos, mas Deus olha com o coração. E aqueles homens, por mais que fossem guerreiros, por mais que fossem homens de luta, não eram homens preparados segundo o coração de Deus. Não eram homens preparados para assumir o reino. Então, Jessé manda chamar o seu último filho, o que estava no campo, cuidando das ovelhas. E ele manda chamar Davi. E Davi chega. E assim como Davi adentra a casa, Deus fala com Samuel: é esse, pode ungí-lo. E Davi foi um rei segundo o coração de Deus. E através do rei Davi, na linhagem do rei Davi, nasceu Jesus Cristo de Nazaré. Um homem que deu a vida dele por nós. Mas foi de Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que Deus o levantou para liderar um povo, para ser rei de um povo. Davi não era um homem tão bonito assim, mas era um homem segundo o coração de Deus. Para que possamos ser homens e mulheres que influenciam o povo de Deus, nós precisamos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Não segundo o coração do homem. Não aquilo que o homem acha que precisamos ser ou do que precisamos fazer. Mas precisamos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Para que eu e você possamos ser homens e mulheres de influência. Para que eu e você possamos ser homens e mulheres que influenciam o povo de Deus. Que Deus possa abençoar a tua vida. Que Deus possa abençoar você. Um abraço. Até mais. Tchau.